pastor Jarmuth será o instrumento aqui de Deus para a nossa vida. Obrigado, pastor. Quando a gente está aí, dá uma impressão que a distância entre a cadeira e o púlpito é o quê? 7 metros, né? Que o púlpito tem 1,20 m, mas quando a gente vai pregar, parece que é 1,5 km. Até aqui o púlpito deve ter uns 3 metros de altura. Assim. A gente tem ouvido grandes mensagens aqui nessa igreja e é um púlpito muito alto. E eu me sinto muito honrado em ter a confiança do pastor de pregar aqui. Abra sua Bíblia, por favor, num texto muito conhecido, de Romanos, capítulo 13. O texto áureo, que fala sobre autoridade espiritual. Estou com gosto ainda da mensagem de terça-feira passada, né? O Miro foi muito usado por Deus aqui. Que tem a mesma graça sobre minha vida. Romanos 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela. Porque ela é ministro de Deus, para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, não traz à toa a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém? Obrigado. Se eu fosse falar sobre os livros que marcaram minha vida, acho que todos nós que estudamos, para pregar, a gente tem na história alguns livros que marcaram a nossa vida. Eu me lembro de um que meu pai me deu na adolescência, que até hoje é um livro de cabeceira para mim, claro, além da Bíblia. Um dos livros que eu falaria, entre os 5 livros que mais me impactaram e me formaram como homem, como obreiro, é um livro que eu li há muitos anos atrás, um livro de Watmani, que ele escreve sobre autoridade espiritual. E nessa época eu até dirigi igreja, comecei a pregar algumas mensagens sobre isso, sobre autoridade espiritual. Cheguei até a pregar na sede umas 2 ou 3 mensagens sobre isso. E nunca mais tinha falado sobre esse tema. Há uns 3 meses atrás, a irmã Edna, que dirige uma oração lá no Recreio, se lembrou disso. Eu vi você pregando na sede, uma mensagem sobre a autoridade espiritual. Você poderia pregar na oração? Eu falei, claro. E fui lá pregar. E a irmã lá na Meriti fez a mesma coisa. O pastor Jair estava lá. Aí o pastor Jair falou, você tem que pregar isso na sede terça-feira. Eu falei, sim senhor pastor, sou sujeito à autoridade, então a minha autoridade falou para eu pregar isso. Eu orei hoje de manhã
e realmente me veio o desejo de compartilhar esta mensagem. Não é se a gente fosse comparar um alimento, né, eu diria que não é assim uma bela macarronada, não é uma galinha cozida com quiabo, não é um pudim de leite, não é algo assim, não é uma salada de alface, é um brócolis, né? É aquele alimento que talvez não seja tão apetitoso, mas que faz bem à saúde. É necessário a gente comê-lo de vez em quando. Seria essa mensagem. Pelo menos foi assim que surgiu. E que se transformou nesse tema, ser submisso para alcançar vitória. Diga, ser submisso para alcançar vitória. Este é um tema, a meu ver, um tema paradoxal. É um paradoxo, uma palavra que assusta um pouco, né? O que é paradoxo? Paradoxo é uma contradição de ideias, né? Eu estava vendo essa semana um desenho com minha filha, aí eu achei um cavalinho, uma coisa falando assim. A gente vê muito desenho quando tem filha pequena, né? Aí falou assim, uma outra falando sobre moda, falou, mais é menos. Eu falei, isso é um paradoxo, né? Mais é menos. Quando a Bíblia fala assim, tira a força da fraqueza, é um paradoxo. Quando Jesus diz assim, quem achar a vida, perdê-la-á, e quem perder, achá-la-á. Isso é um paradoxo, né? Ser submisso para alcançar a vitória é um paradoxo. Por quê? Porque a submissão normalmente está associada ao derrotado, né? O derrotado é aquela pessoa que se submete a quem venceu. Se alguém é submisso, é porque perdeu a guerra. Ao passo que ser vitorioso significa subjugar o outro, né? Ser vitorioso significa fazer a vontade prevalecer. Isso é ser vitorioso. Desde cedo a gente aprende que o que fala mais alto, né, o que é mais forte, o que bate mais forte, o que, né, tem mais conhecimento, o que faz a sua vontade prevalecer, esse é o que alcança a vitória. Como alguém poderia ser vitorioso estando na condição de submissão? Como alguém poderia ser vitorioso se essa pessoa é submissa? Duas perguntas fundamentais para a gente entender autoridade espiritual. Primeiro, o que é ser submisso? O que é submissão? Quando Deus criou o homem, Ele primeiro criou Adão. E depois de Adão, Ele criou a mulher. E Ele colocou Adão como autoridade sobre a mulher e a mulher como auxiliar, como adjutora. Deus criou ali uma relação de autoridade no primeiro casal. E depois Deus criou uma lei. Deus disse, olha, vocês dois não podem comer desse fruto. Ou seja, Deus colocou os dois também sob autoridade. Deus colocou os dois sob uma lei, sob submissão a Ele próprio. Submissão, portanto, é estar sob a autoridade de Deus ou sob a autoridade de alguém que Deus constitui sobre nós. Etimologicamente, a palavra submissão já diz isso, submissão. Sub está abaixo, né? E missão, propósito. Ou seja, alguém que está submisso é alguém que submeteu o seu propósito, a sua vontade, a submissão ao propósito de alguém, à missão de alguém. Ser submisso é colocar os seus propósitos de vida abaixo dos propósitos de vida de uma autoridade. Segunda pergunta, a quem nós devemos nos submeter? Quando a gente retrocede no tempo, nós vamos chegar a Deus como fonte de toda autoridade. Por quê? Porque ninguém existe antes de Deus. Não há autoridade que subsista sem Deus, porque Deus precede a todo ser, a todo universo. E Ele é a fonte de toda autoridade. Não há autoridade fora de Deus. Não há autoridade que preceda Deus. Não há autoridade que exista fora dele ou além dele. E o universo que Deus criou, o universo que esse Deus que é eterno criou, é um universo que subsiste, que está cheio de autoridade, que Deus estabeleceu. Eu não estou falando de uma autoridade que se estabelece pelo poder da força,
da autoridade que se estabelece pelo poder do dinheiro, da autoridade que se estabelece pela opressão, o senhor feudal, né? O soberbo, o que manda, o que se auto-intitula autoridade, mas da autoridade que Deus constitui. Jesus disse para Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Ela era uma autoridade ali, aquela figura que Jesus estava falando, que Deus tinha constituído, porque toda autoridade vem de Deus. Em Efésios capítulo 6, Paulo diz, falando aos servos: não servindo à vista, como para agradar aos homens, servindo de boa vontade, como ao Senhor. Então, quando nós nos submetemos à autoridade que Deus constitui, nós estamos nos submetendo ao próprio Deus, porque não há autoridade que não venha dele. Ser submisso é estar sobre uma autoridade divina ou uma autoridade que Deus constituiu. E é esta autoridade a quem devemos nos submeter. Há 5 coisas que a gente precisa saber sobre a autoridade espiritual para vivermos de verdade uma vida vitoriosa. 5 coisas. Primeira, o trono de Deus é estabelecido e mantido por sua autoridade. Diga assim: o trono de Deus é mantido e estabelecido por sua autoridade. O Salmo 62, versículo 11, vai dizer assim: Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, o escritor diz: o qual, falando sobre Jesus, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O trono de Deus está sustentado sobre 2 colunas. Não é um trono, diz a Bíblia, de madeira, não é um trono de ouro, é um trono de glória, é um trono de poder. E esse trono se sustenta sobre poder e hierarquia. Todas as coisas, diz Hebreus, são sustentadas pela palavra do seu poder. O universo que Deus criou, que é um universo que se movimenta, é um universo dinâmico, não se movimenta por um acaso. O Criador ainda está presente na criação. E toda essa criação é sustentada pelo seu poder, por sua autoridade. Quando dizemos que Deus é soberano, o que significa isso? Significa que a vontade de Deus não está condicionada à vontade de ninguém. Significa dizer que Deus não precisa de aval de anjo, que Deus não precisa de conselho, que Deus não precisa que alguém lhe autorize dizer alguma coisa. O estado do Rio de Janeiro é um estado independente, mas não é um estado soberano. Existem leis que estão sobre ele. O Brasil, sim, é um país, ele é um estado soberano. Soberano porque ele não precisa de ninguém, nenhum aval, de nenhuma autorização para estabelecer sua vontade. Isso significa dizer que Deus é soberano. Deus, mesmo sendo soberano, mesmo sendo todo-poderoso, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Esse Deus, ele cria um reino, e ele cria hierarquias, ele estabelece hierarquias nesse reino. Esse Deus, mesmo sendo autoexistente, mesmo não precisando de nenhum ser para ser Deus, esse Deus tem um filho que se assenta ao seu lado num trono, numa posição de autoridade. Esse Deus cria homens e usa homens para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Esse Deus fala conosco sobre sua obra. Esse Deus fala conosco sobre oferta. Esse Deus usa homens para estabelecer os seus propósitos. Deus precisa de anjos? Não. Deus precisa de homens? Não. Mas Deus se faz precisar, porque Deus ama a autoridade, Deus ama o poder que Ele mesmo estabelece, que Ele cria, que Ele divide. Deus, mesmo não precisando de homens, Deus ama e Deus respeita a autoridade. Deus ama a ordem e hierarquia, a anarquia, a bagunça,
a desordem, a rebeldia, são palavras que Deus mandou riscar do dicionário do céu. Deus abomina a rebeldia. O submisso, o anarquista, não tem parte com Deus. Não existe black bloc gospel, né? Não existe, porque o crente ele não é insubmisso, o crente não se insurge contra a autoridade, o crente que tem parte com Deus, o crente que realmente foi convertido, ele não depreda bem público, ele é ordeiro, ele conserva, ele protege. Veja como são contundentes as palavras de 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como idolatria e como culto a ídolos no lar. Para o mundo, o grito pode ser de independência ou morte, mas para o cristão convertido, essa independência é a morte. A regra é a submissão, a regra é a sujeição à autoridade. Esta é a primeira lição. Segunda lição, a obediência à autoridade de Deus é a atitude que realmente agrada a Deus. Mais do que o serviço, mais do que a oferta, mais do que o sacrifício. Diga assim: a obediência, a autoridade é a atitude que realmente honra a Deus. Mais do que o sacrifício, mais do que o serviço, mais do que a oferta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, conta-nos uma história muito interessante. Diz que Deus deu uma ordem clara para Saul. Deus disse: Saul, você vai pelejar contra os amalequitas, porque eles foram muito maus quando meu povo estava vindo do Egito. E você vai entrar lá, Deus vai dizer assim: vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, nem pessoas, nem animais, nem bens. Limpa o terreno, corta na raiz, não quero nada. Vai lá e extermine a geração de Amaleque. Essa foi a ordem de Deus para Saul. Saul então reúne o povo, ele conclama lá os exércitos, reúne todo mundo, monta uma emboscada. Tudo dava uma dica, dava a pinta que Saul ia realmente obedecer a Deus, que Saul ia cumprir aquilo que Deus tinha falado. Falar para todo mundo. Partiu Saul, foi lá para a luta e tal. Mas quando Saul volta da peleja, quando Saul volta da guerra, a Bíblia diz que Samuel, já avisado por Deus, foi ao encontro de Saul. E viu os bois gordos, e viu as ovelhas, né, que Saul trazia consigo, e o rei, Agag, o rei dos amalequitas. Então Samuel disse para Saul: por que você fez isso? Por que você não deu ouvido à voz do Senhor? Por que você não obedeceu? Por que você não fez exatamente aquilo que Deus lhe ordenou? Por que você não deu ouvido à ordenança do Senhor? A Bíblia diz que Saul disse para ele: não, é porque o povo achou que assim seria melhor, né? Eu achei que seria um desperdício matar esses bois gordos, essas ovelhas, e a gente trouxe para oferecer em sacrifício a Deus. A gente trouxe para oferecer diante do altar. Mas Samuel disse o seguinte, aquele rei, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? E ele diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus não quer sacrifício, Saul. Deus quer obediência. Não há nada que Deus queira mais de um servo dele. Não há nada que Deus exija mais de nós do que isso: obediência, submissão a um comando. Você sabia que a gente hoje cantou louvor, música, uma música belíssima, eu fui muito tocado no louvor, que Deus não precisa de música para ser adorado. Deus não precisa da estrutura que muitas vezes nós criamos para a adoração. A música diz respeito à nossa emoção. A música diz respeito a uma necessidade nossa. Por isso que nós brasileiros cantamos um estilo de música, porque é um estilo de música que atende ao nosso gosto,
que atende aquilo que nos agrada. É uma música diferente, por exemplo, dos americanos, é uma música, por exemplo, diferente dos africanos, né? Porque diz respeito àquilo que a gente agrada. Na década de 80, a gente cantava um outro tipo de música, né? Foi quando surgiu a comunidade, né? Com as músicas mais alegres pelo Senhor. E nós gostamos disso, porque nos atende. Mas o louvor que realmente agrada a Deus não tem a ver com a afinação, não tem a ver com a melodia, não tem a ver com a estrutura de palco. O louvor que realmente agrada a Deus é a obediência. Porque não é o som que ele escuta, é o cheiro que ele respira, é o cheiro que nós exalamos por meio da nossa obediência. Jesus fala sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. O sacrifício que Saul fez poderia ser em espírito, ele poderia estar fazendo aquilo com sinceridade, de uma maneira muito espiritual, mas não era em verdade. Por quê? Porque faltava obediência, porque faltava prática de vida. Por mais espiritual que fosse o sacrifício de Saul, sua adoração não era verdadeira, sua adoração era mentirosa, porque ele era um insubmisso. O seu louvor podia ser afinado, mas não cheirava bem perante o Senhor. Depois disso, Davi tinha 7 motivos, pelo menos, para atropelar Saul, para matar Saul, para tornar-se rei de Israel. Davi já tinha sido ungido rei de Israel, já tinha sido ungido rei por Samuel. Ele já era um soldado conhecido pelo povo, reconhecido pelas pessoas. Ele já tinha provado o seu valor várias vezes na batalha. O próprio Deus já tinha rejeitado Saul. Saul era o único empecilho que existia entre Davi e o trono. Saul tentou matar Davi várias vezes. Se Davi matasse Saul, seria legítima defesa, porque ele já tinha sido atacado várias vezes. E por várias vezes os companheiros de Davi disseram: está aí o teu inimigo, é a chance, mata ele, está nas tuas mãos, Deus tem te dado. Mesmo com tantos argumentos favoráveis à vingança, mesmo tendo a chance de matar Saul, passar aquele degrau, aquela barreira, para que a promessa de Deus, para que a unção de rei que estava sobre ele se concretizasse e ele se tornasse rei, mesmo tendo a chance, olha o que Davi responde: o Senhor me guarde de que estenda a mão contra o ungido do Senhor. Não adiantava matar Saul, porque se ele fizesse isso, ele estaria cometendo o mesmo pecado de Saul, o pecado contra a autoridade. Não era um pecado contra a santidade, era um pecado mais grave, um pecado contra a autoridade. Ele entendia que Saul era alguém que, mesmo estando errado, mesmo com suas falhas, ainda era um ungido de Deus, ainda era uma autoridade. Sabe, às vezes o homem de Deus falha, o homem de Deus não é perfeito. Às vezes a gente percebe alguns erros, algumas falhas, mas ai daqueles que se levantam para comer a sua carne. Miriam ficou leprosa porque criticou, sabe? Porque criticou Moisés. E olha que Moisés, no caso, estava errado mesmo. Mas a Bíblia diz que ela ficou leprosa por criticar Moisés. Que Deus nos guarde disso, que Deus nos livre disso. Terceira lição: a submissão à vontade de Deus, à vontade divina, nos coloca sob sua autoridade, mas quem despreza a autoridade trabalha sobre um princípio de rebeldia satânica. Diga assim: a submissão à vontade divina nos coloca sob sua autoridade, mas quem despreza a autoridade trabalha sob um princípio de rebeldia satânica. Isaías capítulo 14, 12 ao 14 diz, falando sobre Lúcifer, diz: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe, eu estava pensando sobre isso.
E eu já vi alguém escrever sobre isso. É por isso que Deus condena a discordância no meio do povo. É por isso que Deus condena a rebelião de lideranças. É porque quando Deus olha para isso, Deus lembra desse personagem. Deus lembra de Lúcifer. Mas somos assim, nós, cada um de nós somos uma espécie de locomotiva. Quando nós temos o Espírito de Deus, quando nós temos a unção de Deus. Sabe, nós somos uma espécie de máquina poderosa, capaz de levar toneladas. Sabe, ninguém se coloca na frente de uma locomotiva. Quando ela apita lá no horizonte, quando ela aparece lá, quando ela faz o seu som e ela vem vindo, ninguém se coloca na frente de uma locomotiva, porque ela vem arrastando toneladas, é uma máquina poderosíssima. Toda locomotiva, ela é assim, mas há uma questão muito ligada à locomotiva. O poder da locomotiva está ligado aos trilhos. Ela não tem poder fora dos trilhos. O poder da locomotiva está nos trilhos. Assim somos nós. Nós somos essa máquina poderosa. Sabe, ninguém pode se colocar na nossa frente. Ninguém pode impedir a marcha de uma igreja. Ninguém pode impedir o caminhar de um crente. Nós somos essa locomotiva. Mas o nosso poder está ligado a isso, a nossa obediência aos trilhos que Deus estabeleceu para nós, a obediência à palavra que Deus colocou para nós seguirmos. Enquanto você estiver no trilho, ninguém pode se colocar na sua frente. Enquanto você estiver no trilho, você vai arrastar tonelada, mas quando você sair do trilho, você vai precisar ser levantado por guindaste. Sabe, para nada serve uma locomotiva fora dos trilhos. Para pouco serve um crente insubmisso. Para pouco serve um crente que despreza os trilhos que Deus colocou para ele. Diz o apóstolo Paulo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder. Nós não podemos fazer a obra de Deus confiando nos nossos trilhos. Nós não podemos fazer a obra de Deus confiando no nosso próprio poder. Você conhece alguém assim que se auto-intitulou pastor? O cara cansou-se de ser diácono, achou que muito tempo e ninguém o reconheceu. Então ele foi lá no trabalho, pediu as contas no trabalho, foi lá na rua do Acre, não sei, eu ouvi alguém falar hoje, comprou uma carteira de pastor e fez da garagem dele uma igreja. E passou a dizer que era pastor, tudo fora da autoridade. O diabo ri dessas pessoas, o diabo ri desses pastores. Às vezes, quem se envolve em rebelião, pensa que está com uma razão, mas para Deus e para o mundo espiritual, isso pouco importa. Essa não é uma questão de quem tem razão, quem está certo, quem está errado. Esta é uma questão de princípio. Quem se envolve em rebelião, torna-se feiticeiro. Quem se envolve em rebelião é aliado de Satanás. Não importa a beleza das flores, a raiz está contaminada, a árvore está contaminada, é rebelde. A igreja está crescendo, está bonita, a igreja é linda, a raiz está contaminada. Imagina que um policial, o José, policial, experiente, ele decide parar a rua, no meio uma rua, uma autopista, uma rua de alta velocidade. Na hora do rush, ele pega o apito, ele diz: eu sou policial e eu vou lá dar um jeito nesse trânsito. E ele pega o apito dele e vai para o meio da rua. Só que ele não está com uniforme, só que ele não está com a farda. Ele está à paisana, ele está assim, vestido comum, igual eu e você. Será que ele vai conseguir parar a rua? Será que os motoristas vão obedecê-lo? Será que o trânsito vai ouvir o seu comando, os seus apitos? Claro que não. Provavelmente ele vai ser atropelado, porque não é o policial, não é o homem policial que as pessoas obedecem, não é o homem, não é a figura, sabe, o ser humano ali que as pessoas temem, mas é a insígnia que ele leva no peito, é o emblema, o poder que ele representa. Quando as pessoas olham e ele está com uniforme, ele está com, sabe, como insígnia, ele está com um emblema, ele está com algo nos ombros. Então as pessoas olham para aquele emblema, as pessoas olham para aquela insígnia. Então aquilo reporta a um poder maior, aquilo reporta a autoridade que ele representa. Então ele tem o poder de parar o trânsito, ele tem o poder de interferir na vida, ele tem o poder de dizer por
por onde e como. Veja, o diabo, ele não teme você. O diabo, ele não me teme. O diabo não teme o homem. Posso ter o título que tiver. Ele teme o poder que eu represento. Ele teme a marca que eu levo comigo. Ele teme a autoridade que está sobre você. A autoridade que está sobre mim. É isso que ele respeita. Você pode dizer amém? Quarta lição: tão importante quanto nos submeter à autoridade divina é nos submeter às autoridades delegadas por Ele, porque somente assim a gente pode exercer autoridade. Diga assim: tão importante quanto nos submeter à autoridade divina é nos submeter à autoridade que Ele delega, porque somente assim poderemos exercer décia. Nós lemos o texto de Romanos 13, que diz: não há autoridade que não venha de Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Eu me lembro um dia, quando o pastor Santos, num culto aqui, com aquela sua sabedoria peculiar, né, foi corrigir um segundo, que estava falando uma bobagem, um segundo de uma filial, que estava se arvorando e dizendo algumas bobagens. Aí o pastor disse assim: você é segundo de quê? Segundo aqui sou eu. O primeiro é Jesus, eu sou o segundo, o pastor Silas é o terceiro, o dirigente é o quarto, você é o quinto. Eu achei aquilo, eu falei, é verdade, né? Sabe, existe uma linha de autoridade, existe uma linha. Deus estabelece uma linha de hierarquia, de poder, de autoridade. Se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa encontrar esta linha, você precisa encontrar esse sistema, você precisa encontrar o seu espaço no corpo e se submeter a esta autoridade. Se você pertence a uma filial e você diz: meu pastor não se veste como o pastor Silas, ele não fala como o pastor Silas, ele não tem a cultura de fulano, então você despreza o seu dirigente, você está enganado, porque o seu dirigente representa o pastor Silas, ele representa o anjo da igreja. A dirigente do conjunto, o líder do seu departamento, representa o seu dirigente representa o pastor da igreja representa o Senhor. Sabe, a Bíblia diz que é mentira alguém que diz que ama a Deus, que não vê, mas que não ama o seu irmão que vê. Aí eu vi aqui alguém, achou o pastor Silas falar uma vez, que esse princípio se aplica também à obediência. Porque quem não se submete a alguém que vê, como é que vai se submeter a alguém que não vê? Como é que vai dizer que se submete a alguém que não vê? Por que Deus escolheu o pastor Felisberto? Por que não foi o João? Por que Deus escolheu o Felisberto? Por que não foi o Astolfo? Né? Olha, eu não sei. Os cargos de liderança espiritual têm a ver com a soberania de Deus, tem a ver com a escolha de Deus, não tem a ver com capacidade, não tem a ver com a cor dos olhos, não tem a ver com a fluência verbal, não tem a ver com nada disso. É Deus que escolhe. O que a gente sabe é que Deus realiza todo o propósito aqui na terra, através das autoridades que Ele constitui. Deus não vai falar à igreja por meio da irmã que tem o dom, por meio do irmão que está ficando uma semana no monte. Deus vai falar à igreja por meio do anjo da igreja, por meio da autoridade que Ele constitui. Por isso, sempre que você questiona uma autoridade espiritual, você não está questionando um homem, você está questionando aquele que investiu aquela autoridade. E não há autoridade que não venha de Deus. Por isso, a autoridade não é para ser questionada, a autoridade é para ser obedecida. Tem muita gente que diz que só vai sair da igreja porque tem um chamado. Eu tenho um chamado, eu tenho uma visão, eu discordo disso. Uma vez eu atendi um auxiliar de trabalho na Avenida Meriti. Chegou para mim, 2, 3 anos de crente, falou assim: pastor, é o que, meu filho? Deus está me chamando aí, eu tenho um chamado, eu tenho que ir lá para a igreja em Caxias e Deus falou comigo. Sabe, de certa forma, eu admiro a coragem desses caras. Eu não estou falando da atitude, né, porque a atitude é errada, mas a coragem, né?
Porque você entrar numa guerra para a qual você não foi chamado e sem cobertura espiritual, ou você é louco, né? Ou você quer morrer, ou você tem muita coragem, né? Aí ele falou: pastor, Deus falou comigo, então eu vim aqui perguntar o que é que o senhor acha. Falei: meu irmão, se o eterno, todo-poderoso, o grande, né, o Altíssimo, falou contigo, quem sou eu? Quem sou euzinho para discordar, né? Aí eu falei com ele, eu falei: além do mais, você é maior do que eu. Você é maior do que eu. Veja, isso não é uma defesa teológica. Nem estou ensinando para você fazer o mesmo. É o que eu penso, é sobre mim, é como eu me coloco. Eu falei: você é maior do que eu, meu amigo. É por quê, pastor? Eu falei para ele: porque eu me sinto vocacionado. De fato, eu me sinto vocacionado para o ministério. Mas eu vou dizer para você assim, eu não tenho chamado, não. Eu estou no chamado de outro. Eu não tenho visão, minha visão é na visão de outro. Como assim, pastor? Eu falei: eu estou aqui na Meriti, mas não tenho chamado para Meriti, não. Se o pastor disser amanhã, você está lá na Chatuba, acabou meu chamado na Meriti, meu chamado é lá na Chatuba. Se ele disser: ó, amanhã você não está aqui, você vai estar no outro estado. Está aqui, é meu chamado. Né? Fui visitar agora, fui visitar um pastor. Fui visitar um pastor, o pastor falou assim: eu acho que eu nasci para aqui. Eu nasci para esse lugar. Eu falei: rapaz, mas não alimenta muito isso não. Porque daqui a 2 anos você pode ter nascido para outro lugar. Né? Você pode, o teu chamado pode ser para outro. Aí ele perguntou: então como é que o senhor é pastor? Como é que o senhor é pastor? Eu falei: primeiro, quando eu era adolescente, nasceu no meu coração um desejo de ser pastor. Eu entendi que era de Deus. Fui para o seminário, comecei a estudar. Então, fiquei estudando na minha adolescência. Depois, na igreja, meu dirigente disse assim: vai. Eu fui. Ele disse: vem. Eu vim. Ele disse: faça. Eu fiz. Não faça. Eu não fiz. E continuei fazendo isso até o dia que fui pastor. Mas foi assim, vai fazendo, fui fazendo. Vem, vem. Se ele dissesse morto, eu caía. Né? É por aí. Né? Mas o cara mal começou no evangelho, o meu chamado, né? A minha visão. Brincadeira, deve ser um Edir Macedo, um R.R. Soares, deve ser o cadê? A igreja é pequena demais para o chamado dele. Ele tem que sair da igreja para ser o que Deus chamou ele para ser. É estranho isso, né? Quando o pastor da igreja assume o púlpito para pregar, ele deixa de ser um homem simples, um ser humano mortal. Naquele momento, ele é boca de Deus. Ele não é um simples homem, ele é alguém investido de uma autoridade divina. Independente de sua aparência, independente de sua eloquência, de sua altura, do seu jeito, da sua idade, ele é o anjo da igreja, ele é a estrela na mão de Cristo. Mas quem enfrenta a sua autoridade nunca alcançará o favor de Deus, nunca, porque resiste ao próprio Deus. Jesus conta uma parábola sobre o dono da vinha. Ele diz que os trabalhadores, quando receberam os enviados do dono da vinha, mataram os trabalhadores, os representantes do dono da vinha, e por fim, mataram o filho do próprio dono da vinha. Aí Jesus pergunta: o que vocês acham que vai acontecer com esses lavradores maus quando o dono da vinha vier? Escute, se você teme ao dono da vinha, trate bem aqueles que ele enviou. Né? Fica a dica. Quinta lição, hashtag fica a dica. O propósito de Deus, quinta lição, quinta e última lição, na redenção operada através de Jesus, é fazer-nos submissos como Ele, seu Filho. Diga assim: o propósito de Deus, na redenção, através de Jesus, é fazer-nos submissos como Ele, o seu Filho. Se pela desobediência de um homem, pela desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo, pela obediência de Jesus, o reino de Deus é estabelecido na vida das pessoas. Não há reino de Deus sem obediência. Não há reino de Deus sem sujeição. Não há reino de Deus para espíritos independentes. Mateus 26, 39 fala sobre a agonia de Jesus no deserto, quando Jesus está orando e ele está antevendo o que lhe espera na manhã seguinte. O texto diz: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível,
passe de mim este cálice. E ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ninguém jamais desceu tanto. Ninguém jamais obedeceu a esse ponto. Ninguém jamais cumpriu uma missão tão difícil. Essa atitude de Jesus é o ápice, é o máximo da submissão de um homem. Como diz Paulo, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus tinha um foco. E o foco de Jesus não era a cruz. Por isso que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se eu não puder enfrentar, se eu não tiver que enfrentar a cruz, eu não gostaria. Não é a minha vontade. A cruz não era o foco de Jesus. O foco de Jesus era a vontade de Deus. Por isso que ele diz: não seja feita a minha vontade. O que eu quero é fazer a tua vontade. Em outro momento ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar sua obra. Depois da queda dos homens, nós passamos a discernir o que é certo, o que é errado. Nós não precisamos mais consultar a Deus para saber o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Nós sabemos disso. Nós temos a consciência do bem e do mal. Isso é um resultado do pecado. A obra da redenção é levar-nos de volta a encontrar em Deus a consciência do que é certo e do que é errado. Ser como criança, quando Jesus diz, é ter uma dependência, é não entender em si mesmo, ou pelo menos não achar que entende, que sabe o que é certo, o que é errado. Ser como a criança é sujeitar-se, é depender totalmente de Deus. Esta é a obra da redenção, é levar-nos de volta. E quando você está orando, quando eu estou orando, você nunca verá alguém orando em posição de combate. Eu nunca vi ninguém em posição de karatê para orar, para falar com Deus em combate. A oração não sei se porque veio do Oriente, né? Mas é uma posição de alguém que se encurva, de alguém que dobra os joelhos, de alguém que fecha os olhos. É uma posição que fala de sujeição, que fala de entrega. Sabe, a pessoa que está ajoelhada perante o outro, de cabeça baixa, de olhos fechados, ela está dizendo: eu me sujeito, eu não estou lutando, eu não estou preocupado, eu estou me entregando. Mas essa sujeição não pode ser apenas física, ela não pode ser apenas corporal. Essa sujeição, ela tem que ser uma sujeição que venha do Espírito, que reflita realmente o interior, porque somente assim a gente poderá orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A oração eficaz não tem a ver com palavra alta, sabe, com palavras de ordem. A oração eficaz, a oração poderosa, a oração forte, como se fala hoje, né? Que vem de reza forte, oração forte. Não tem a ver com gritar, não tem a ver com bater pé, não tem a ver com falar em línguas. A oração forte é aquela que se associa à vontade de Deus. É aquela que busca a vontade de Deus. Que seja feita a tua vontade. Quando a minha oração é a vontade de Deus, ela é uma oração poderosa, ela é uma oração que produz resultados. Por isso, a verdadeira vitória para o cristão não tem a ver com vencer por meio das estratégias. A verdadeira vitória do cristão não tem a ver com vencer por meio da força. A verdadeira vitória para a minha vida não tem a ver com o sucesso do mundo. A sua vitória não tem a ver com aquilo que o mundo chama de sucesso. A verdadeira vitória, o verdadeiro sucesso significa viver uma vida submissa à autoridade de Deus. Quando a minha vida se submete àquilo que estabeleceu Deus, segundo a vontade dele para a minha vida, então eu vou viver uma vida vitoriosa. Você pode dizer amém? Amém. Conclusão: para exercer autoridade, nós precisamos nos submeter ou cumprir as condições impostas por Deus para ser uma autoridade. Não é só o pastor que é uma autoridade. Cada um de nós que está aqui é uma autoridade que Deus constituiu em alguma área, em alguma medida, sabe, de alguma forma, sabe? Mas para exercer essa autoridade, você deve considerar os seus irmãos com honra. Você deve estar pronto para servir aos outros, porque os outros são autoridades, considerá-los como superior a si mesmo. Você deve ser obediente à sua liderança.
Se você é marido, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e está pronto a se sacrificar por ela. Se você é pai, você não pode ser um provocador de ira. Somente assim você poderá exercer autoridade. Assim como a fé é um princípio pelo qual a vida é obtida, a vida eterna, a obediência é um princípio pelo qual esta vida deve ser vivida. Somente por meio da obediência essas vitórias são alcançadas. Infelizmente, a gente vive num mundo em que muitos jovens acham que é uma injustiça ter que se submeter aos seus professores. Muitas mulheres acham que é uma coisa antiquada, uma coisa do passado, é uma injustiça ter que se submeter aos seus maridos. Muitos crentes acham que são bons demais ou que são capazes demais para se submeter a um pastor. Inúmeras pessoas hoje, cristãs até, estão vivendo em estado de rebeldia porque não compreendem isso. Pastor Mike Murdock uma vez contou, me lembro, na comunidade da Zona Sul, ouvi ele falar, que ele foi comprar um cachorro. E quando chegou lá, ele se deparou com um cachorro que custava $10 mil. E ele tomou um susto, acho que é mais ou menos isso. E a pessoa, você está achando caro? Ele até pergunta, cozinha, o que é que ele faz? Arruma casa? E alguém falou, não, aquele lá custa 18 mil. E mais caro ainda, acho que era isso o preço. Ele falou, mas tem aquele outro lá que você pode levar de graça. E os três eram muito parecidos. Os três tinham uma aparência muito igual. Sabe, eu aprendi com o pastor Mike Murdock, e eu entendi isso, que não nos comparando a cachorros, né, eu acho que também não é esse o propósito que ele fala, mas que o valor nosso como crente, não isso tem a ver com a nossa capacidade de fazer algo, a nossa aparência, não tem a ver com o nosso poder pessoal. O nosso valor para Deus não é o valor que o mundo atribui. Para o mundo, o valor das pessoas tem a ver com o sobrenome, com o dinheiro que ela tem na conta bancária, com a cor dos olhos, não para Deus. O valor de Deus para um crente tem a ver com a sua capacidade de obedecer aos seus comandos, de fazer exatamente aquilo que Ele ordena, exatamente aquilo que Ele manda, de se submeter à sua autoridade. Sabe, Sansão, diz a Bíblia, Sansão, ele fez muitas coisas, ele levou sobre os ombros os portões de Gaza, ele matou 30 soldados em Asquelau, ele incendiou a seara dos filisteus com o apoio das raposas, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumentos, ele fez grandes coisas, mas ele não conseguiu submeter os filisteus, ele não conseguiu fazer com que a vontade de Deus prevalecesse sobre o seu próprio povo e sobre os filisteus. Sabe por quê? Porque ele não conseguiu submeter a si mesmo a Deus, porque ele não conseguiu sujeitar-se à vontade de Deus. Se nós somos capazes de sujeitar, sabe, o mundo, família, outras pessoas pela força, isso é muito pouco. O verdadeiro desafio é sujeitar o nosso ego, é sujeitar a nós mesmos, é vencermos a nós mesmos. Independência ou morte? Não. Submissão e vida, esta é a palavra. Submissão e vida, esse é o nosso grito. As primeiras letras do alfabeto no português é A, B, C, D. No alfabeto de Deus é O, B, D, C. Que Deus te abençoe.